Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje, a gente vai aprender o conceito de dimensão de espaços vetoriais. Preparados? Então vamos para a aula. Bom, pessoal, agora que a gente vai falar sobre a dimensão de espaços vetoriais, antes de a gente falar sobre o que é o conceito de dimensão, a gente vai ter que responder essa pergunta que vai nos levar àquela resposta. Qual é o número de vetores em uma base de um certo espaço vetorial? Então, o primeiro teorema que a gente vai analisar é o seguinte: todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de vetores. O que isso significa? Que, por exemplo, no R3, a gente vai ter que ter pelo menos 3 vetores. A gente pode até ter mais de uma base, né? A base canônica é o IJK, mas a gente vai ter outra base que não seja canônica, vai ter que ter pelo menos 3 vetores, ok? A gente não vai ter base com 4 vetores e não vai ter base com 2 ou com 1 vetores, ok? Ou com um vetor. Então, essa daqui é o primeiro teorema. Todas as bases para um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de vetores. É importante a gente destacar aqui a dimensão finita porque, eventualmente, a gente tem espaços vetoriais com dimensão infinita. Aí a discussão sobre o número de vetores fica numa outra área de discussão. Aqui nos interessa entender as bases de espaços de dimensão finita, porque senão a gente teria que ter infinitos vetores, tá? O outro teorema que a gente vai analisar é o seguinte: se a gente tem um V como um espaço vetorial de dimensão finita e esse conjunto de vetores V1, V2 até Vn é uma base qualquer do espaço V, o que a gente sabe da base? A base ela tem que ser linearmente independente e ela tem que gerar V, certo? Esse é o conceito de base, linearmente independente e tem que gerar o espaço vetorial. Se a gente tem uma base, satisfaz essas duas condições, a gente vai ter duas afirmações para fazer sobre essa base, esse espaço vetorial. Se a gente pegar, a primeira delas é o seguinte: se a gente pegar um conjunto com mais de n vetores, esse conjunto ele é linearmente dependente. Então já não tem como ser uma base, porque uma base tem que ser linearmente independente. A segunda situação é a seguinte: se a gente tiver um conjunto com menos de n vetores, esse conjunto não gera o espaço V. É a mesma coisa a gente pensar que 2 vetores vão gerar o R3. Isso não acontece. Ou que 4 vetores vão gerar o R3. Eles podem até gerar o R3, mas algum deles vai ser redundante. Não há necessidade de 4 vetores. A gente precisa de 3, porque a base do R3 demanda 3 vetores, ok? Então esses dois teoremas é o início para a gente começar a entender e determinar o conceito de dimensão do espaço vetorial. Então, a definição de dimensão de um espaço vetorial que tenha dimensão finita, né, um espaço vetorial V, a gente vai chamar de dim de V. Então, é assim que a gente vai chamar a dimensão do espaço vetorial V. Ela é definida pelo número de vetores, o número de vetores em uma base de V, certo? Isso é o que a gente conhece como dimensão. Então, além disso, caso a gente tenha o espaço nulo, então a dimensão é 0, ok? Essa é a definição de dimensão. Agora, para a gente entender essa definição, é mais ou menos o que eu já falei antes. Vamos ver o exemplo de alguns casos, alguns espaços vetoriais familiares. Como é que é a dimensão do Rn? Então a pergunta é: quantos vetores tem na base do Rn? São n vetores. Então a dimensão do Rn é n, porque são n vetores em uma base qualquer. Uma base do Rn, ok? Deveria escrever do Rn aqui, mas dá para entender. Outro exemplo, a dimensão do
Pn. A dimensão dos polinômios de ordem n. Quantos polinômios a gente precisa? A gente tem o polinômio de ordem 0, aí depois a gente tem n polinômios de 1 até n. Então a gente tem n mais 1 polinômios na base, então são n mais 1 vetores em uma base do espaço Pn. Um terceiro exemplo de espaço vetorial que a gente conhece é o das matrizes M por N. Já falei sobre isso. Quantos vetores a gente vai ter numa base qualquer de Mn? São M vezes N vetores. Então são M vezes N vetores em uma base. Se a gente tiver mais vetores do que os necessários para uma base, esse conjunto vai ser linearmente dependente. Se a gente tiver menos vetores do que o necessário para a base, ele não vai gerar o espaço, então não tem como ser base. Então, qualquer base de vetores que forme o Rn tem que ter n vetores, por isso que a gente diz que a dimensão é n. Qualquer base que forme o Pn tem n mais 1 vetores, e por isso a dimensão do Pn é n mais 1. E qualquer base que forme o vetor, o espaço vetorial das matrizes M por N, tem que ter M vezes N vetores. Por isso que a gente diz que a dimensão desse espaço é M vezes N. Ok? Um outro exemplo é o seguinte. A gente sabe que um conjunto de vetores que é linearmente independente, ele vai ser uma base para o próprio espaço gerado por esse conjunto. Tá? Digamos que a gente tem um espaço V. Esse conjunto linearmente independente pode gerar V ou pode gerar um subespaço de V. Né? Então a gente vai ver que o próprio conjunto é uma base desse subespaço gerado pelo conjunto de vetores em S, ok? De fato, o que a gente vai ver é o seguinte, ó, se esse S tiver R vetores, então a dimensão do espaço gerado pelo conjunto de vetores S é o número de vetores nesse conjunto, é o próprio R, ok? Então, se a gente tiver, mesmo que seja no R4, a gente tiver 3 vetores e eles forem linearmente independentes, eles não geram o R4, mas a dimensão desse subespaço vai ser 3, porque a gente tem 3 vetores, ok? O máximo de vetores que a gente vai ter aqui é a dimensão do V, mas mesmo que a gente tenha um subespaço, então a dimensão desse subespaço é o número de vetores dentro desse conjunto aqui, ok? E aí é a dimensão desse subespaço gerado por combinações lineares desses vetores. Claro que se esse conjunto for linearmente dependente, aí um deles, no mínimo um deles, pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Então não tem como a gente falar de dimensão, porque a gente não sabe quantos deles são linearmente independentes. Vamos analisar como é que é a dimensão de um espaço-solução. A gente já viu que um sistema linear, ele homogêneo ou não, ele tem o conjunto solução dele, ele é um espaço vetorial. Isso a gente já viu nas aulas passadas. Como é que a gente define a dimensão do espaço-solução? Então vamos ver esse exemplo que pede para a gente encontrar uma base e a dimensão do espaço-solução do sistema homogêneo. Como é que a gente faz isso? Bom, então a gente tem esse aqui, é o nosso sistema homogêneo. Eu não vou resolver ele agora, porque isso aqui toma bastante tempo, vocês já têm condições de verificar. Vocês resolvendo esse sistema aqui pelo método que vocês preferirem, vocês notem que a gente tem 5 variáveis e 4 equações. Então, obviamente,
a solução, a gente tem infinitas soluções, a gente já sabe disso. Mas vocês podem verificar que a solução desse sistema fica x1 igual a menos s menos t, parametrizado, né? O x2 ele fica igual ao s, desculpa. Ó. O x3 fica igual a menos t, o x4 é sempre 0 e o x5 é o t. Ok? Então, de fato, a gente pode escrever como um vetor solução. x1, x2, x3, x4 e x5 é um vetor parametrizado. A gente tem menos s menos t, aí a gente tem s, a gente tem menos t, 0 e t. Ok? Só que esse vetor solução a gente pode escrever como uma combinação linear de dois vetores. Olha só, a gente pode escrever isso daqui como sendo S vezes quais as coordenadas que tem S. A gente tem aqui, ó, no primeiro, a gente tem menos 1, S. No segundo, a gente tem 1, S. No terceiro não tem, então é 0. O 4 é 0 e o 5 é 0. E a gente vai fazer mais t vezes. O primeiro item aqui a gente tem menos 1 vezes t. Aqui a gente tem 0. A gente tem menos 1 de novo. 0 e 1. Então notem que qualquer vetor dentro do conjunto solução pode ser escrito como a combinação linear de dois vetores. Porque S e T são parâmetros livres. Então, a gente tem o que mostra que a gente tem o vetor V1 é o vetor menos 1, 1, 0, 0 e 0. E V2 é o vetor menos 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então esses dois vetores, o V1 e o V2, tá? É o espaço solução. Ok? Então o espaço solução, ele é o espaço gerado pela combinação linear de V1 com V2. Quantos vetores tem na base? Eles são linearmente independentes, né? Quantos são? São 2. Então olha só, a dimensão do espaço solução é igual a 2. Então essa é a dimensão do espaço solução. Ok? A dimensão do espaço solução é igual ao número de vetores na base desse espaço, né? Do espaço solução. Ok? Então, no geral, a gente vai ver que é igual ao número de parâmetros livres, ok? De variáveis independentes que a gente tem aqui. Qualquer valor de x2 e qualquer valor de x5, eles nos dão duas variáveis livres, o s e o t. Então, a gente vai ter uma relação, né? A gente vê que há uma relação entre o número de variáveis livres e o número de vetores que vão formar a base para o espaço solução. E a dimensão do espaço solução vai ser igual ao número de vetores na base desse espaço. Ok? Aqui tem mais um exemplo da dimensão de um espaço solução, para ficar mais claro essa relação aqui. Então, a gente tem o mesmo problema, só muda o sistema linear homogêneo que a gente tem. Então, o sistema homogêneo que a gente tem aqui, ó, são 6 variáveis e 4 equações. Então, a gente já sabe que é um conjunto, vai ter um espaço, né? Não é uma solução única que vai resolver esse problema. E eu não vou fazer a solução desse problema de novo, mas de fato vocês podem verificar que a solução desse problema é o seguinte, ela é parametrizada, né? É o x1 igual a menos 3 r menos
4S menos 2T. Aí a gente tem o x2, ele é o R, o x3, ele é menos 2S, aí a gente tem o x4, é o S, o x5 é o T e o x6 é 0, ok? Então, vocês já sabem resolver esse sistema, pode resolver pelo método que vocês preferirem, por regra de Cramer, por Gauss-Jordan, bom, como vocês preferirem. De fato, o que a gente vai perceber é que esse conjunto solução x1, x2, x3, x4, x5 e x6, ele pode ser escrito na forma de um vetor e a gente vai ter um vetor parametrizado como sendo 3R menos 4S menos 2T. Aí a gente vai ter, então eu vou escrever aqui embaixo, que não vai caber numa linha só, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3R, burra aí, vamos lá, menos 3R menos 4S menos 2T. Opa, não é vírgula aqui. Ah, mas tô atrapalhado, hein? Aí o segundo vai ser só R. O terceiro vai ser menos 2S. Estou colocando ponto e vírgula para ficar mais destacado, porque tem muito parâmetro, né? O 4 é só S. A componente 5 é T. E a componente 6 é 0. Ok? Mas não era necessário colocar esse ponto e vírgula aqui. Tá? Bom, agora, esse vetor, a gente pode escrever ele com uma combinação linear de 3 vetores. O primeiro deles é com R. Tá? Qual dos componentes tem R? A primeira tem menos 3R. A segunda tem 1R. A terceira não tem nada de R. A quarta também não. A quinta também não. E a sexta também não. Então, o primeiro vetor da base é esse daqui, ó, menos 3, 1, 0, 0, 0, 0. Depois o segundo vetor é o que tem o S. Né? Quem que tem S? Aqui a gente tem menos 4S. O segundo elemento tem 0. Depois a gente tem menos 2S. Tem 1S, 0 e 0. Então aqui está o segundo vetor da base. E o terceiro vetor da base é o T. Então a gente vai ter mais T. E aí o primeiro elemento vai ser menos 2. Aqui é 0, segundo, 0, 0, 1 e 0, ok? Então a gente vai vendo onde tem o T e vai colocando o número que está multiplicando o T aqui. De fato, o V1 ele é menos 3, 1, 0, 0, 0 e 0. O V2, os vetores da base, né? Do espaço solução. O V2 é menos 4, 0, menos 2, 1, 0 e 0. Aí o V3, ele vai ser menos 2, 0, 0, 0, 1 e 0. Ok? Então, o que a gente tem é que o espaço solução, poderia chamar só de S, mas vou chamar de Sol, é igual ao espaço gerado por V1, V2 e V3. Fica para vocês verificar que eles são linearmente independentes, você pode verificar isso, e a dimensão do espaço solução é 1, 2, 3, que é o número de vetores na base desse espaço solução, número de vetores linearmente independentes, ok? Bom, se não forem linearmente independentes, não forma a base. Beleza? Então aqui é outro exemplo que clareia bastante como que a gente determina a dimensão de um espaço solução de um sistema. Aqui a gente fez dois exemplos de um sistema homogêneo.
mas a gente não necessariamente precisa ter um sistema homogêneo. Agora a gente vai ver algumas interrelações entre os conceitos que a gente já conhece de independência linear, base e dimensão, ok? Então, para isso, a gente vai começar vendo esse teorema aqui. O teorema diz o seguinte: se S for um conjunto não vazio de vetores dentro de um espaço vetorial. O fato é que se o S for linearmente independente e a gente pega um terceiro vetor, um vetor extra V, que também está definido no espaço maior, que é o V, e ele estiver fora do gerado de S, então a união do espaço, a união do conjunto, né, de S com esse vetor extra, ele também é linearmente independente. Vou tentar explicar para vocês nessa ilustração. Imagine que a gente tem um conjunto de vetores que está dentro do S. Aqui no caso desenhei 2 vetores, mas poderia ser mais. A gente tem um espaço gerado por esse conjunto. Agora, imagina que a gente pega um terceiro vetor V, aqui, que está fora desse espaço gerado por S. O fato é que esse vetor que está fora do espaço gerado por S, ele é linearmente independente dos vetores de S. Então, se os vetores de S já são linearmente independentes, o conjunto gerado pela união desses vetores de S com esse vetor extra também é linearmente independente. Então a gente soma um vetor fora do gerado de S, se o S for linearmente independente, o novo espaço gerado por S mais o V também é linearmente independente, ok? Então se a gente tem dois vetores, a gente gera um espaço de dimensão 2. Se a gente pega um terceiro vetor fora desse, que não pode ser escrito como uma combinação linear desses dois, ou seja, ele está fora do gerado de S, esse terceiro vetor somado com o S vai ser linearmente independente e a gente vai gerar o R3, ok? Ou pelo menos um espaço de dimensão 3. Então, a segunda parte do teorema diz o seguinte: se agora a gente pegar um vetor S que tiver um vetor V tiver dentro de S, e esse V pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores de S, ou seja, ele não é linearmente independente dos outros vetores, ok? V não é linearmente independente dos outros vetores de S. Então, um outro conjunto em que a gente exclui o V gera o mesmo espaço que o S. Ou seja, o gerado de S e o gerado de S excluindo o V é igual. Então, veja o seguinte. Imagine que a gente tem um conjunto aqui de 3 vetores. E um deles, o vetor V, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Então, o gerado de S, que é esse espaço, imagine que a gente exclua o V. Então, a gente vai tirar ele daqui. Borrei tudo que eu fui riscar com o vermelho. Ó, excluímos o V. Então, o gerado de S excluindo V não muda, é igual, ok? Então, se a gente tem o vetor V ou a gente pega o conjunto excluindo o vetor V, se ele é uma combinação linear de outros vetores de S, então ele não faz diferença no espaço gerado por esse espaço, ok? E a dimensão desse espaço gerado de S, ela é a mesma dimensão, ó, presta atenção nisso. A dimensão do gerado de S é a mesma dimensão do gerado de S excluindo um vetor, que é uma combinação linear dos outros. Então, veja bem, se aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem 3 vetores gerando um espaço de 2 dimensões, então, notem que o S não é uma base para esse espaço. Mesmo ele gerando o espaço de 2 dimensões, ele não é uma base. Mas se a gente exclui o V, exclui esse terceiro vetor, e a gente tem só 2 vetores formando um espaço bidimensional, aí o S é uma base, e aí o número de vetores na base, né,
é igual à dimensão do espaço, tá? Bom, essa parte pode estar meio confuso, mas eu acho que num exemplo vai ficar bem mais claro para vocês, ok? Vejam esse exemplo dos polinômios de ordem 3 ou menor do que 3, de grau 3 ou menor do que 3. A gente pode olhar, começando a ver P1 e P2. É possível a gente escrever P1 como sendo um múltiplo de P2? Ou P2 como um múltiplo de P1? Não dá. Por exemplo, se eu pegar 2P1, eu tenho 2, aí eu tenho menos 2x2, então já não dá. É impossível a gente escrever P1 ou P2 como um múltiplo um do outro, ok? Então eles são linearmente independentes, ok? Eles têm, no caso, a gente vê que P1, o gerado do conjunto P1, P2, né? Ele não gera o vetor P3, certo? O P3 ele está fora do gerado de P1 e P2. Tá? Então, se a gente faz a união entre o gerado de P1 e P2 com o P3, né, com o conjunto que só tem o P3, então a gente vê que se lembra do teorema, a gente tem um conjunto que é linearmente independente e aí a gente pega um outro vetor que está fora desse conjunto, então esse novo conjunto, né, o conjunto, então vou colocar tá, o gerado de P1 e P2 e a gente tem P3 está fora, vou colocar aqui, P3 não está no gerado de P1 e P2. Ele é linearmente independente, não está em gerado de P1 e P2. Então, ele é linearmente independente. Portanto, a união entre o gerado de P1 e P2 com o P3 também é linearmente independente. Então, essa daqui é um exemplo da aplicação daquele teorema, certo? Do teorema que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, vejam como a dimensão do gerado ela aumenta se a gente inclui um vetor que está fora do gerado de dois vetores que são linearmente independentes. Agora veja esse outro teorema aqui. Ele diz o seguinte: se V é um espaço vetorial de dimensão n e S é um conjunto dentro de V que tem n vetores, então S ele vai ser uma base de V se e somente se S gera V ou S é linearmente independente, que é o equivalente, ok? O que acontece, qual que é a consequência direta desse teorema? Ela é o seguinte: a gente pode verificar uma base por inspeção. Então, olha só, a gente tem dois vetores no R2. O que esse teorema está dizendo é o seguinte: se a gente tem um conjunto de dois vetores no R2, a dimensão do R2 é 2. E a gente tem dois vetores. Então, se eles são linearmente independentes, então eles geram V. E S é uma base de V. Então, a gente pode dizer que esses dois vetores são uma base do R2 pelo simples fato de a gente poder observar, por simples inspeção, que V1 e V2, a gente não pode escrever V1 como um múltiplo de V2, ok? Ou V2 como um múltiplo de V1. Então, eles são Li, logo, são base de R2. Ficou super apertado aqui. Mas o simples fato de a gente ter dois vetores no R2 que são linearmente independentes e a dimensão do R2 ser 2, eles formam uma base de R2. Entenderam a ideia? Esse teorema está nos dizendo
que quaisquer dois vetores no R2 que sejam linearmente independentes formam uma base para o R2, ok? Então, da mesma forma, quaisquer três vetores no R3 que são linearmente independentes formam uma base para o R3. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse V1 e esse V2, olha só, eles estão no plano XZ, porque eles não têm componente em Y. E eles não podem ser escritos como múltiplo um do outro. Então V1 e V2, ó, até vou trazer para cá, ó. V1 e V2, eles estão no plano XZ, ok? E eles são linearmente e são LI. Então, o que esse teorema está nos dizendo? Que o fato de eles estarem no plano XZ e serem LI, eles são uma base para o plano XZ, ok? Por outro lado, olha que o V3 ele está fora do plano XZ, porque ele tem componente em Y. Então, e V3 está fora do plano XZ. Então, essa combinação de informações já nos garante que os três são linearmente independentes entre si, eles formam um conjunto de três vetores linearmente independentes, e o R3, que tem três dimensões, com um conjunto de três vetores linearmente independentes, então a gente tem que V1, V2 e V3 são base para o R3. Deu para entender a ideia, pessoal? O simples fato de a gente pegar três vetores que são linearmente independentes, e eles estão num espaço de três dimensões, eles são base para o espaço R3 de três dimensões. Isso vale para 4, para 5, para quantas dimensões forem. Por exemplo, aqui ó, a gente tem três vetores num espaço de 4 dimensões. Então esses três vetores automaticamente não podem ser uma base para o P3, ok? Não tem como, porque a gente vai faltar vetor para ser base. Mas se a gente tivesse 4 vetores linearmente independentes aqui, por exemplo, se a gente tivesse mais um terceiro vetor aqui, digamos um P4, que ele fosse, por exemplo, 1 menos x, olha, o simples fato de ter um x na 1, ele já seria linearmente independente desses outros três. E esses 4 vetores, eles vão ser linearmente independentes e eles vão automaticamente ser uma base para o P3, né? Aqui eu poderia chamar de P0, né? Mas é um P3 porque é a ordem maior do polinômio. Então esses 4 polinômios geram, são LI, os 4 são LI, né? E por terem o mesmo número de vetores que a dimensão do P3, lembra que a dimensão do P3 é 4. Então a gente precisa de 4 vetores linearmente independentes no P3 para formar uma base. Então esses caras aqui são base para o P3. Ok? Esse teorema e esses exemplos, eles nos dão uma excelente ideia da interrelação entre os conceitos de independência linear, de base de um espaço vetorial e de dimensão desse espaço vetorial. Vamos olhar esse teorema agora. Ó. Se S for um conjunto finito de vetores dentro de um espaço vetorial de dimensão finita, então a gente tem duas afirmações. Uma delas é a seguinte, a letra A. Se S gera V, mas não for uma base de V, o que isso significa? Que para ele gerar V, mas não ser uma base de V, quer dizer que tem vetor sobrando. O fato é que o S pode ser reduzido a uma base de V se a gente remover vetores que estão
sobrando, né? Mas tem que ser o vetor apropriado, não é assim, a gente tem S tem 10 vetores e V tem dimensão 5, então a gente tira 5 vetores de S e continua, e aí o S se torna uma base de V. Não. Existem 5 vetores em S que são escritos, que podem ser escritos como combinações lineares dos outros vetores de S. E esses 5 que são linearmente dependentes dos outros, a gente elimina. A gente remove e aí o S vai ficar com, o novo conjunto, removendo esses vetores, vai ficar com a dimensão do V, certo? E aí o S vai ser uma base para o V, ok? A ideia é o S ser uma base para o V nessa primeira parte. Beleza. Então, a única forma de S ser um conjunto finito de vetores em um espaço vetorial V, que S não gera V, né, se alguns vetores de S estão sobrando, né? Eles são linearmente dependentes de outros, beleza? Mas cuidado, que existem vetores em S que não é qualquer vetor que pode ser removido, beleza? E a letra B diz o seguinte: se S for linearmente independente, então o primeiro critério está satisfeito. Mas ele não é uma base de V, o que está faltando para ser uma base de V? Está faltando vetor, está faltando algum vetor aí para ele completar. Então a gente pode ampliar S incluindo um vetor que seja apropriado, ou seja, se o S já é um conjunto linearmente independente, mas ele ainda não gera o V, então a gente precisa acrescentar vetores linearmente independentes ao S e linearmente independentes entre si para poder se tornar uma base do V, ok? Então, isso daqui na verdade é uma visão quase que consequência de tudo que a gente já aprendeu sobre vetores, bases e dimensão, certo? Então, de fato, a gente pode reduzir S para se tornar uma base de V se tem vetores a mais e alguns deles são e desde que S já seja um conjunto que gere V. Por outro lado, se S for linearmente independente, mas não gera V, então a gente está faltando vetores aí para poder que S seja uma base de V. Olha esse teorema que fala sobre a dimensão de subespaços. Então ele vai dizer o seguinte: vamos supor que W seja um subespaço de V, do espaço vetorial V. E V é um espaço vetorial de dimensão finita, tá? Então a primeira afirmação que a gente pode fazer sobre a dimensão de W é que se V tem dimensão finita, então W também tem dimensão finita. Beleza. Não tem como a gente ter um subespaço de dimensão infinita dentro de um espaço de dimensão finita. Faz sentido, né? A letra B é o seguinte, ó. Como é a dimensão de W, eu pergunto para vocês, tem como W ter uma dimensão maior do que V? Não tem. Não tem. Então, o subespaço, ele sempre vai ter uma dimensão menor ou igual do que V. Ok? E a terceira condição é o seguinte: se os dois tiverem dimensão igual, então o W é igual a V. Certo? Lembra que o próprio espaço é um subespaço dele mesmo, por definição de espaço e subespaço. Então, olha só. Se a gente pega um subespaço, o único subespaço de V que tem a mesma dimensão que V, tá? É quando a gente está pegando o próprio espaço V como subespaço dele, tá? Então, só para ilustrar melhor isso daqui, tenho certeza que vocês lembram que a gente verificou na aula de subespaços. Quem são os subespaços de R2? A gente tem os subespaços do conjunto vazio, né, do conjunto nulo, do vetor nulo. A gente tem para o R3 também o conjunto do vetor nulo, né, ou subespaço nulo, ele também é subespaço do R3, está contido ali dentro.
No R2, a gente tem as retas que passam pela origem. Lembram disso? Então esse daqui é outro subespaço. Para o R3, esse subespaço também tem, não é o mesmo, né? Mas também as retas que passam pela origem no R3 também são subespaços do R3, ok? Quem mais é subespaço do R2? O próprio R2 é subespaço dele mesmo, certo? Agora, no R3, a gente ainda tem os planos que passam pela origem. E por último, a gente tem ainda o próprio R3. Agora vamos analisar qual é a dimensão desses espaços. Então a gente vai pôr aqui, ó, a dimensão dos subespaços em vermelho. Qual que é a dimensão do espaço nulo? A gente já viu que é 0. O espaço nulo é 0. Qual a dimensão do conjunto das retas que passam pela origem? É 1. O conjunto das retas que passam pela origem tem dimensão 1. A dimensão do R2 é 2. Então a dimensão do subespaço que tem a mesma dimensão do espaço é quando os dois são iguais. Aqui vale a mesma coisa. Para o R3, a dimensão do R3, quando elas são iguais, a gente tem o mesmo, o subespaço e o espaço são iguais. Por outro lado, os planos que passam pela origem, eles têm dimensão 2, porque planos têm duas dimensões. Então, o que vai acontecer? Planos a gente precisa de 2 vetores para descrever um plano, certo? As retas que passam pela origem, a gente precisa de um único vetor para descrever as retas que passam pela origem. Então, olha só, a dimensão do subespaço, ela é igual ou menor do que a dimensão. Aqui a dimensão é 3 e aqui é 2, né? Que a gente já sabe. Então, e o W tem que ter dimensão finita, certo? Se a dimensão do espaço é finita, a dimensão do subespaço é finita. Então, esse exemplo ilustra bem esse teorema aqui, ok? E com isso a gente encerra a aula que a gente falou sobre dimensão e como a dimensão se relaciona com os conceitos de independência linear, de base e o próprio conceito de dimensão, como as coisas se relacionam, ok? Então, na aula de hoje a gente aprendeu o conceito de dimensão de um espaço vetorial e na próxima aula vamos aprender como a gente faz para mudar de uma base para outra a descrição de um vetor. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar a aula, um abraço e até a próxima!